Esse cara vai correr 300 quilômetros e eu sou o nutricionista dele e eu vou te contar 6 estratégias secretas que talvez nem ele saiba. Ele conseguir trazer o caneco pra casa. Pedrão, desculpa, mas eu vou revelar os nossos segredos. Algo me dizia que eu precisava vir esse horário aí. Se você não sabe do que ou quem eu estou falando, Pedro Nogueira, o homem que vai representar o Brasil na prova do Last Man Standing daqui a um mês no Maine. O Last Man Standing é a chamada ultramaratona de quintal, ou como falam lá fora, a Backyard Ultra. Ela começa ao meio-dia com 299 corredores, em que todos têm que fazer uma volta de 7 quilômetros dentro de 1 hora. Isso virou uma febre, um movimento. Quando a gente começou, ele tinha tipo uns 2.000 seguidores. O cara tem literalmente mais de 30.000 seguidores. E um único objetivo: se tornar o último homem de pé. Bora, volta 5, volta da maratona. Volta essa, 11? Tudo isso já terá? Eu acho que é, mano. 35? 25. Tamo vivaço, porra! Estratégia número 1, carboidrato por hora. Não é novidade, a gente sabe, precisamos de carboidrato para conseguir performar como atleta. Mas a pergunta é, quando consumir, quanto consumir e o quê? Então, de janeiro a julho, eu e o Pedro, a gente vem trabalhando em estratégias de carboidrato. Resposta? Eu não acharia a resposta no livro, não acharia a resposta na internet, eu acharia a resposta testando. E é isso que você precisa fazer. Primeiro a gente começou 40 gramas, depois 50 gramas, subimos até 80 gramas de carboidrato por cada hora corrida. É claro que ele está correndo uma ultramaratona, vai ser diferente se você está correndo uma maratona, uma meia maratona. Com isso, todos esses testes me deram informações suficientes para a gente saber o que a gente precisava fazer. A parte boa de ser influencer, no caso não eu, mas o Pedro, é que ele filma tudo. Então eu consigo ver tudo que ele consegue nos stories, nos vídeos do Instagram e nas lives e vídeos que a gente fez pro YouTube. Com isso, cada vídeo, cada postagem de comida, eu estudei o que o Pedro fazia e estudei o que acontecia. Alguns momentos deram errado e alguns momentos deram certo. Porque esse é o treino que eu tinha que ter feito aquela vez e parei no meio, lembra? Aí ele falou, você tá bem, continua. Eu tô bem. Vocês é doido. É doido. Beijo. Beijo. O Zé, né? Tchau. O cara que fala, eu que faço e ele que é doido. Mas o legal é que a cada vez que ele fazia um teste, uma prova, um simulado, a gente tinha a resposta de quanto carboidrato ele estava consumindo. Nos dias que deram errado, a gente percebeu que teve momentos que ele consumiu muito pouco e teve momentos que ele consumiu muito de uma vez. Isso não é interessante. A estratégia de carbo, para ele, está funcionando entre 40 a 60 gramas de carbo. Ah, mas o Pedro não pode consumir mais? Pode. Mas a questão não é o quanto você pode consumir, mas o quanto você consegue consumir. O Pedro até pode consumir 80 gramas de carboidrato por hora, mas a gente percebeu que a cada volta dos treinamentos dele, do simulado dele, ele não conseguia consumir aquelas 80 gramas de carboidrato. O do Maurício, né, filho? Certo, mudou a estratégia, isso aí. O que me leva à segunda estratégia secreta. O que comer no pré e durante prova. A maioria da galera já sabe que você tem que se encher de carboidrato. O que você tá comendo agora? Pão com mel. O que é o carb load? Basicamente, 2 dias antes você vai comer um monte de carboidrato, um volume maior do que está acostumado, para você conseguir estocar glicogênio no seu corpo, para você conseguir performar durante a prova. Durante tantas sessões de treino que o Pedro está praticamente num carb load eterno, porque ele corre mais de 100 km por semana. Tem dia que ele corre 100 km num dia. Semana passada, planejado era 105 quilômetros. Então ele precisa estar num carb load eterno. E uma das coisas que a gente tem lutado muito é o peso. O peso, ele vai perder peso muito fácil. Com isso, que tipo de carboidrato? No começo, Pedro adorava consumir doce de leite, pizza, variedade de tipos de pão. E conforme o tempo foi passando, eu e o Pedro a gente foi estudando que algumas estratégias nutricionais com alguns tipos de alimentos funcionavam melhor. Frutas, géis, alimentos não derivados de laticínio. Por exemplo, no dia que ele passou mal, ele consumiu uma quantidade imensa de diferentes tipos de laticínio. Tinha laticínio no pão, tinha laticínio na pizza, tinha laticínio no doce de leite. A propósito, não fui eu que recomendei aquilo tudo, tá? Só que ele foi testando coisas porque tinha um carboidrato. Liguei pra ele um dia e falei, Pedrão, não rola mais pizza, não rola mais doce de leite, mel, frutas secas, um pão específico. Eu quero que você teste. O que me leva ao meu próximo ponto. Comida sólida versus líquida versus gelatinosa. Seguinte, tô aqui gravando o takezinho enquanto a mãe do Pedro aqui faz um rango pra ele.
Cara, ele tomou muito gel ao longo do dia já, misturou ali com muito pão, muito doce de leite. Então essa última volta vocês viram que ele chegou meio zoado, teve que ir correndo pro banheiro. A terceira estratégia foi logo após o Pedro ter tido o problema do estômago. Eu disse, Pedro, se a gente revisar todas as lives que eu assisti sua, todas as estratégias nutricionais que você decidiu, teve um excesso de sódio absurdo e teve um excesso de um tipo de carboidrato, os géis. Você consumiu todos os géis porque eram mais fáceis de obter o carboidrato que você precisava, mas você não teve consistência no seu estômago. Aqui, toda a suplementação que eu pretendo usar, não sei ainda se eu vou usar tudo. A gente estava falando disso agora, inclusive. Eu vou tentar intercalar gel com fruta, pão, outras coisas que eu vou comendo ao longo do caminho. Então, vamos ver, mas o gel, obviamente, é a maneira mais fácil, né? Então, a gente começou a estudar 3 tipos de carboidrato. Eu falei, Pedro, em vez de a gente separar por hora, a gente vai separar os carboidratos por tipo. Uma mesa de sólido, uma mesa de líquido, uma mesa de géis. E cada volta eu quero que você consuma um de cada. Ou no mínimo 2 tipos diferentes do que 3. Porque eu não quero só um tipo de carboidrato. Eu quero que o estômago tenha essa mistura. Eu tô preocupado se o Pedro consegue correr 5. Tô preocupado se o Pedro consegue correr 20, 30 horas seguidas. E para isso eu preciso que a cada volta ele esteja perfeitamente balanceado entre carboidratos sólidos, líquidos e gel. Porque se ele não tiver, não vai funcionar. Então a gente começou a estudar diferentes estratégias com tipos de carboidrato sólido, líquido e gel. Tipos de géis diferentes, cortou os laticínios, como eu tinha dito, tirou a pizza e introduziu tipos de carboidratos específicos, que você pode ver nos nossos vídeos. E o resultado foi maravilhoso. No próximo simulado dele de 105 km, ele conseguiu correr 120 km. O que me leva à quarta estratégia, sódio por hora. Quanto de sódio eu tenho que consumir por hora? Vai ser diferente para cada distância, vai ser diferente para cada atleta e o quanto você sua. Mas o jeito ideal de fazer isso é fazer um teste de suor. É fazer uma continha que te mostra o quanto você perde de líquido durante uma corrida. E a gente fez esse teste algumas vezes e respostas de quanto o Pedro conseguia consumir de sódio. Porém, tem um fator. O Pedro tem um problema no pé que faz ele reter líquido. Isso a gente tem que levar em consideração para ele conseguir consumir a quantidade certa de sódio e água para a prova dele. Logo, teve momentos que ele fez shots de 1 grama de sódio. Teve momentos que ele fez um consumo de 500 miligramas de sódio. Foi uma loucura. O sódio realmente foi complicado de a gente chegar a um número mágico, simplesmente porque uma falta de comunicação entre o que eu queria que ele fizesse e o que ele achava que ele tinha que receber. E aí, em vez de introduzir o sódio por líquido, a gente começou a introduzir alimentos com sódio, como o pão, por exemplo, que tem uma média ali de 100 mg de sódio por fatia, 20 gramas de carboidrato. Se você consumir 3 fatias de pão, você tem exatamente o que o Pedro precisa consumir por hora, 60 gramas de carboidrato com 300 mg de sódio. A gente também levou em consideração, isso a gente só aprende quando está fazendo, que o Pedro vai correr durante a noite. E durante a noite, onde ele estava correndo, e a prova dele vai ser muito frio, então ele praticamente não suava, então não precisava nem daquelas 300 mg de sódio. Então a gente começou a manipular a quantidade de sódio a partir de alimentos sólidos, géis, líquidos, e praticamente não utilizou mais sachê de sódio. A barriga me fudeu. Foi, tô sério. Fudeu. Foda. Vamos lá. Estratégia número 5, proteína e peso corporal. O Pedro perde peso muito fácil e não é por causa da genética dele, é simplesmente porque ele está correndo mais de 100 km por semana. Muito complicado de manter o peso. Então, além do carboidrato, que ele tem que estar em constante carb load para conseguir performar nos treinos, eu tive que forçá-lo a comer muita proteína. Obrigado, Nude, pela quantidade de leite que você mandou para esse cara, para fazer ele conseguir consumir a quantidade de proteína que ele precisava. Porque ele não estava conseguindo consumir a quantidade de proteína que ele precisava, simplesmente porque tem muita comida para ser comida, tem muitos quilômetros para ser corrido e tem muito carboidrato para ser ingerido. Então, para um atleta de corrida, isso foi essencial. Eu não me recordo do Pedro necessariamente tendo lesões, além dele ter parado no hospital, infelizmente, como você pode ver. Mas ele não necessariamente teve lesões, e isso está diretamente relacionado ao peso corporal, exercício na academia, a forma que você treina, obrigado Zé Mário, e a quantidade de proteína que você consome. O Pedro definitivamente perdeu muita massa muscular, mas poderia ter perdido muito mais se a gente não tivesse feito um trabalho tão importante na parte de consumo de proteínas. O Pedro pesa 70 quilos, o que está, em média, consumindo 2 vezes o peso corporal dele em proteína. Ou seja, mais ou menos 140 gramas de proteína por dia. Poderia consumir mais? Poderia, mas quando você trabalha com atleta, você não trabalha com só o que faz o cara performar. Você trabalha com o que o cara consegue fazer no melhor percentual dele. Ou seja, 80% de alguma coisa é melhor que 100% de nada. Eu prefiro que o Pedro faça 80% muito bem feito do que 100% muito mal feito.